Olá! Em mais um dos vídeos da nossa série de videoaulas a respeito da redação no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e também das redações dos vestibulares, vamos falar hoje sobre 7 erros capitais. Todos nós sabemos que a Igreja, durante a Idade Média e depois, consagrou os chamados 7 pecados capitais. Ora, nós também podemos dizer que há 7 pecados capitais na redação, 7 erros gravíssimos, que não podem ser perdoados a não ser em circunstâncias muito especiais e que devem a todo custo ser evitados. Mas como qualificar, como entender esses erros? Nós podemos dividi-los em áreas e o primeiro deles, um dos mais importantes a se evitar, é o erro de pontuação. Ele se verifica principalmente quando nós cometemos o equívoco de colocar um ponto final quando o período ou frase ainda não acabou. Também se comete esse tipo de erro muito frequentemente quando as vírgulas, as benditas vírgulas, são colocadas de maneira inadequada. Muitas pessoas apresentam problemas de pontuação que, no entanto, podem ser facilmente resolvíveis. Esses problemas são evitados quando nos lembramos de que cada frase deve conter um raciocínio completo. Portanto, nada de construir frases como Paulo estuda bastante, ponto, porque deseja ser aprovado. Isso não só não seria correto do ponto de vista das ideias, como também truncaria, quebraria a sequência sintática da frase e isso se tornaria, obviamente, bastante visível para o avaliador, que assim nos tiraria pontos importantes. O ponto final e a vírgula, portanto, constituem os problemas de pontuação. E os problemas de pontuação, o nosso primeiro pecado capital a ser evitado na redação do Enem e dos vestibulares. O segundo ponto importante, o segundo tipo importante de pecado é o de ortografia, e na verdade eles são muitos. Existem, por exemplo, problemas de acentuação gráfica, quando colocamos acentos onde eles não deveriam estar, ou, muito frequentemente, quando deixamos de colocá-los onde eles deveriam se fazer presentes. Além dos problemas de pontuação muito comuns que exigem que nós façamos uma revisão das regras de acentuação gráfica, há também os problemas lamentáveis de emprego de letras. Quando, por exemplo, usamos SS quando deveríamos usar SC, quando usamos X quando deveríamos usar C cedilha e assim por diante. Esses problemas chamam bastante a atenção e devem merecer todo o cuidado, todo o estudo necessário para que possamos evitá-los. Ainda dentro da ortografia existe a possibilidade de nós nos equivocarmos quanto a palavras. Palavras parônimas ou parecidas, por exemplo, trazem muito frequentemente essas dúvidas. Nós sabemos que discente é algo e que docente, outra coisa bastante diferente. Docente é o professor e discente é o aluno. Se empregássemos equivocadamente esses termos numa redação, o que resultaria muito provavelmente é uma inversão, uma mudança radical daquilo que pretendemos dizer. E nesse caso, o erro de ortografia leva a um erro de entendimento, a um erro de conteúdo, o que mais uma vez recomenda que seja definitivamente afastado do nosso texto. Também podemos dizer que há um erro comum, o terceiro dos pecados capitais, e que se verifica no âmbito dos chamados mecanismos linguísticos, e que é o pecado da repetição indevida de termos. A língua portuguesa, como todas as línguas que advieram do latim, que surgiram a partir da língua latina, abomina as repetições indevidas. Portanto, nada de construir frases como Paulo deseja estudar, porque Paulo deseja ter uma profissão. Nós devemos nos tornar capazes de trocar as palavras quando elas podem ser trocadas por sinônimos. Podemos trocá-las por outras expressões ou podemos simplesmente omiti-las. Paulo deseja estudar, ponto. É dedicado aos estudos. Basta que nós façamos a omissão na segunda frase para que qualquer pessoa entenda que o contexto mostra como Paulo sendo o sujeito da segunda frase. Portanto, o terceiro pecado capital é o de repetição de palavras que deve ser evitado a todo custo. Nós temos ainda outros tipos de pecado. O quarto seria a truncagem ou a quebra da sequência sintática. Ela existe em parte naquelas ocasiões em que eu disse nós partimos uma frase antes de que o raciocínio seja concluído. Isso é bastante errado. Mas também constitui uma espécie de quebra sintática quando nós unimos muitas frases num único período. Frases excessivamente longas, muitas vezes, na maioria das vezes, não são uma frase. Elas são mais de uma frase que indevidamente foram unidas. Torna-se então necessário que, para evitar a quebra ou a truncagem, nós dividamos as ideias. E aí, cada período, cada frase vai conter uma ideia. E cada ideia será expressa por uma frase. O quinto
pecado capital da redação que deve também ser bastante combatido diz respeito ao conteúdo e também à estruturação. É a ausência de tese explícita. Nós sabemos que um texto do tipo dissertativo argumentativo, do tipo que é pedido pelo Enem, exige sempre que nós defendamos um ponto de vista. Ora, se o ponto de vista não está suficientemente claro, nós temos então uma situação em que dificilmente vai ficar clara para o avaliador qual é a nossa intenção, a nossa comunicação perde, então, muito daquilo que ela teria na sua objetividade, na sua concreção. Para que isso não aconteça, é fundamental que a tese esteja explícita. E como já disse em outros vídeos desta nossa série de videoaulas aqui no Alfa, é fundamental que, além de explícita, sempre que possível, a tese esteja no início do texto. A função da introdução de um texto dissertativo argumentativo é principalmente a de apresentar a tese. E se ela estiver lá, muito possivelmente explícita, você terá ótimas probabilidades de ser bem avaliado na sua intenção comunicativa. Temos ainda um sexto tipo de pecado, igualmente grave, que é a paragrafação ilógica ou paragrafação inadequada. Ela acontece, por exemplo, quando nós desenvolvemos parágrafos de forma tal que cada parágrafo contenha mais de um raciocínio completo. Ou, às vezes, quando um raciocínio está distribuído por mais de um parágrafo. Ambas as situações merecem muito cuidado, muita atenção e devem ser evitadas. Se temos, por exemplo, uma dissertação argumentativa com uma tese sustentada por dois argumentos, algo como a redução da maioridade penal é ruim por motivos constitucionais e por motivos prisionais, por uma questão óbvia de lógica, de bom senso, o A1, ou argumento 1, ocupa um parágrafo e trata dos motivos constitucionais pelos quais somos contrários à redução da maioridade penal. E o A2, ou argumento 2, obviamente vai tratar dos motivos prisionais. Essa, então, é a lógica da paragrafação, que, quando quebrada, constitui, como eu disse, um grave pecado, um pecado capital da nossa redação. Por último, mas não menos importante, o sétimo pecado capital, um dos mais graves, constitui-se num pecado contra a compreensão da proposta, que no Enem, por exemplo, é chamada de competência 2. Nós estaremos atentando contra a compreensão da proposta sempre que fugirmos ao tipo textual que foi pedido. Como já disse em outras ocasiões, o tipo que o Enem pede é o dissertativo argumentativo. E se a sua redação não argumenta, se ela não apresenta, na verdade, uma tese sobre a qual se tecerão argumentos ou que estará baseada em argumentos, nós não temos o tipo argumentativo. A exposição, a narração e a descrição, embora interessantes, não devem figurar como peça-chave, como parte principal do nosso texto. Por último, há também, dentro desse sétimo pecado, desse sétimo problema grave da redação, o desvio de tema, que acontece quando nos pedem que falemos, por exemplo, sobre a publicidade infantil no Brasil. E nós falamos ou sobre a publicidade infantil no mundo, errando o foco geográfico, ou quando resolvemos, por alguma razão, falar apenas da publicidade infantil feita no século XX ou no século XIX, o que constituiria um outro erro, só que nesse caso com critério cronológico. O ideal é que você centre a sua argumentação naquilo que o Enem e as provas de vestibulares consideram como sendo o nosso tema, ou seja, o Brasil e o mundo atuais. Qualquer outra forma de abordar seria, na verdade, tangenciar o tema, passar próximo dele, mas não necessariamente acertá-lo. Se nós evitarmos esses 7 pecados capitais, resumidos em pontuação, ortografia, repetição indevida de termos, truncagem ou quebra sintática, ausência de tese explícita, paragrafação ilógica e também a mudança do tipo textual, estaremos fazendo aquilo que o Enem quer, um texto limpo, correto, um texto competitivo antes de mais nada. Essa foi mais uma dica do Alfa e aqui você pode ser o que quiser.